Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor dia, melhor tarde, melhor noite. Meu nome é Renildo Rosa, o nome do meu canal é Ministério do Espírito, né? E eu vim trazer uma mensagem para você aqui que se encontra no livro de Romanos, epístola escrita do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. O tema da mensagem de hoje é culto racional ou culto por torpe e ganância. É isso mesmo, culto racional ou culto por torpe e ganância. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que nós não somos, contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós somos contra o sistema religioso. Nós somos contra o sistema doutrinário, né? Contra doutrinas de homens, né? Então, olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Ele começa pedindo, os irmãos, pela compaixão de Deus. Lá na lei, o que era apresentado diante de Deus eram sacrifícios de animais, né? Então aqui em graça agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está pedindo aqui os nossos corpos, em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Ou seja, o culto ele tem que ser agradável a Deus. Não tem nada a ver em agradar homens, né? Então, o culto que a gente oferece, ele é somente a Deus, né? Então, toda honra, todo louvor, toda adoração, ela tem que ser endereçada a Deus, né? O culto ele tem que ser agradável a Deus e não aos homens, né? E olha para você ver o que acontece no dia de hoje. O que é culto racional? É um culto com entendimento, né? A pessoa tem que pensar no que ela está oferecendo para Deus. Se aquele culto está agradando a Deus ou se está desagradando a Deus, né? É um culto com entendimento. A pessoa ela tem que saber se ela está no Novo Testamento, se ela está no Velho, conjugação verbal, para quem aquela epístola foi endereçada, né? Então ela tem que saber tudo isso, né? Ela não pode oferecer qualquer coisa a Deus, né? Então o culto tem que ser direcionado a Deus, né? E analisando os cultos aí que as pessoas oferecem a Deus, eu analisei o mercado gospel, né? O mercado gospel. O que as pessoas fazem hoje, né? Você vê no mercado gospel e cantores com cachê de 90, 80, 60 mil reais, né? E tem igrejas ainda que pagam, né? Isto não é um culto racional. Por quê? A igreja tira lá 90, 80 mil reais e paga para o cantor, né? Uma noite ali paga para o cantor cantar, né? E coitadinho dos membros que estão lá no banco, muitas vezes não tomou café da manhã, está faltando uma água, uma luz dentro de casa. Que culto racional é esse? Será que esse culto está agradando a Deus? Né? Na maioria das vezes é assim que acontece. E esse dinheiro, ele sai do bolso do povo, né? Eles arrecadam ali do dízimo, das ofertas e paga aquele cantor ali aquela quantia, né? E muitas vezes os membros ainda têm que pagar a entrada para entrar nesses locais, né? E muitas vezes o membro ali está com fome, não alimentou direito. Isto é, e será que isso agrada a Deus? Será que isso é um culto racional? Né? E fora isso, tem a venda de CD, né? Tem a venda de CD, tem também
eles vendem de tudo. Nada é voluntário. Vendem de tudo. Tudo deles tem preço. A CD. Vamos supor, um pregador ele vem lá do Rio de Janeiro. Eles pagam para ele o melhor hotel, a melhor comida, o melhor local para ele ficar. Dá a ele aí um cachê aí, uma quantia boa aí que sai do bolso do povo também, né? E esta palavra, ela é paga, né? Isto, será que isso agrada a Deus? Isto não é um culto racional, né? Porque lá em Mateus, né? Lá em Mateus, veja para você ver o que Jesus disse lá em Mateus. Mateus capítulo... Lá em Mateus capítulo 10, né? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Olha aí. Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Aí, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Né? Então, Jesus ele deu dom aos homens. Isso aqui é dom. Nenhum homem pode fazer isso aqui por conta própria. Curar, né? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos. Ninguém pode fazer isso aí por ele mesmo. Então Deus deu esse dom às pessoas, né? Então, as pessoas, o que é que elas fazem? Ela pega esse dom que Deus deu a ela e vende, né? Mas Jesus diz que é de graça recebestes e de graça dai. Então o que acontece? Esses cantores gospel, né? Eles dizem que ganhou uma letra, um louvor de Deus e vendem, né? Por um preço absurdo. Será que isso agrada a Deus? Isto nunca foi um culto racional, né? Isso não é culto que agrada a Deus. Né? Então, Jesus falou que de graças recebeste, de graça dá. Então, o sistema religioso, ele não faz nada voluntariamente. Se houvesse uma lei que não pudesse dar dinheiro à igreja, né, a maioria fechava. Porque o Deus da religião é Mamon. O Deus deles é o ventre. Né? Então, o culto deles é direcionado ao dinheiro. Né? Vamos ver mais uma passagem aqui, né? Lá em Lucas, eu vou te mostrar para você se isso aqui é culto racional. Lucas, capítulo de número 2, versículo 21. Esse texto aqui que eu vou te mostrar, né, é o que acontece na maioria dos cultos aí, né? A apresentação de crianças, né? Vamos ler o que diz Lucas. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, está falando de Jesus, né? Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, olha para você ver, segundo a lei de Moisés. Presta atenção no texto. Levaram a Jerusalém para se apresentar ao Senhor, segundo o que estava escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Era isso, meus amados, que acontecia na lei, né? O sistema religioso quer cumprir a lei, mas não cumpre ela toda, né? Então o que acontecia com a apresentação de crianças, né? Jesus ele foi apresentado. Aí você deve me perguntar assim, não, mas Jesus foi apresentado? Jesus ele foi apresentado, mas Jesus estava cumprindo a lei. Ele veio para cumprir a lei, né?
Você não vai ver nenhum apóstolo na graça apresentando crianças, né? Na reunião. Não vai ver, né? Então isso aí são doutrinas de homens. Foi inventada por um homem. Nenhum apóstolo fez isso, né? Então Jesus, ali no 8º dia, ele foi circuncidado, né? E os seus pais deram um par de rolinhos e 2 pombinhos, né? Para o sacrifício. Era isso que a lei de Moisés pedia para que fizesse. Mas hoje, né, sem entendimento nenhum, eles fazem isso hoje. Ainda hoje eles fazem isso, né? Eles não renovaram o entendimento hoje. Por quê? Efésios capítulo 1, de versículo de número 4, diz que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, né, antes da gente apresentar algo a Deus, se você vai apresentar uma criança a Deus, Deus já sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça da criança. Como é que eu vou apresentar uma coisa para Deus que sempre foi Ele que me deu? Não faz sentido, né? Davi diz que os nossos dias foram escritos, determinados, quando nenhum deles havia ainda, né? Deus sabe o dia que a gente nasceu e sabe o dia que a gente vai morrer, né? A gente, hoje, em graça, a gente não precisa apresentar nada a Deus, né? Agora, Deus me dá uma criança, eu vou apresentar ela a Deus. Eu tenho que apresentar essa criança para os meus parentes, para as pessoas que não conhecem. Mas para Deus, se as pessoas pudessem ouvir a voz de Deus, né? Elas iam ouvir que Deus ia falar, não, eu conheço essa criança, eu sei até quantos fios de cabelo tem na cabeça dela, né? Então isso aí é doutrina de homens, né? Eles fazem isso sem entendimento, né? Eles vão cumprir a lei, mas não cumprem a lei total, né? Então isso aqui é paganismo, não existe isso. E tem também o culto que eles falam, fase de libertação, né? É culto de busca do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo aonde, meu amado? No monte? Nas grandes catedral? Nas 4 paredes? Se a gente tiver que buscar o Espírito Santo, a gente tem que buscar dentro da gente. Porque nós é que somos o templo do Espírito Santo. Não existe isso de busca do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio e ele habita em nós. Isso aí é culto sem entendimento, né? Tem também culto de ação de graça. Culto de ação de graça. Quem já ouviu falar? Culto de ação de graça é o seguinte. É quando um líder, um pastor está fazendo aí aniversário, né? E reúne as pessoas no templo para celebrar o aniversário, né, daquele líder no templo, né? Isso é um culto sem entendimento também, porque Romanos 12 diz que o culto tem que ser agradável a Deus, né? O culto tem que ser direcionado a Deus e não aos homens. Não existe isso de culto de ação de graça para pessoas, né? Culto ele é direcionado a Deus. Todo louvor, toda adoração tem que ser a Deus, né? Então, eles fazem esse culto de ação de graça, né? E nesse culto de ação de graça, o que que rola? Rola muito dinheiro, muita comida, e geralmente quem paga a conta é quem? É os membros. Sai tudo dos membros, né? É os membros que pagam a conta, né? Então, isso é um culto sem entendimento. Culto de ação de graça. Aí, na hora que um membro faz aniversário, o que que eles falam? Fulano de tal está fazendo aniversário hoje. Como vamos dizer para ele? Um amém. Né? O cara só ganha um amém. Né? Ou seja, é aquele que tem uma posição maior, né? Ganha envelope, dinheiro, ganha presentes, festa, que sai do bolso dos membros. E quando um membro faz aniversário, o que que ele ganha? Amém. Isso é culto racional? Esse culto agrada a Deus? Me diz aí. No seu entendimento, isso é culto racional? Não é. Isso é paganismo. Isso nunca agradou a Deus
e nem vai agradar, né? Isso é culto por torpe e ganância, né? Isso é culto para arrecadar dinheiro, né? Então, o culto, o culto racional tem que ser um culto com entendimento, né? Você tem que analisar, né? Se você tem que conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento, para quem aquela palavra foi direcionada, se foi para os judeus ou se foi para os gentios, a colocação verbal, né? A Bíblia, toda ela é uma linguagem de figura, né? Então, nós temos que analisar tudo isso, né? Porque senão, as pessoas, o que as pessoas fazem também? Eles trazem de lá da lei os objetos consagrados, né? Aqui em graça. Eles trazem chofar, quipá, eles trazem também o candelabro, a arca da aliança, a bandeira de Israel, tudo para o culto em graça. E isso aí são objetos do velho pacto, da velha aliança, né? E eles vendem de tudo, né? Vendem feijão, feijão. Outro dia apareceu um pastor aí vendendo um bago de feijão por R$ 1.000. Isso é culto racional? Né? Vendem água do Rio de Jordão, vendem óleo consagrado, né? Isso é vendilhagem, né? Vende perfume, vende de tudo, né? Aí você vem me dizer que isso é culto racional? Que isso é culto agradável a Deus? Deus abomina esse tipo de coisa, meu amado, né? Então nós estamos aqui para denunciar mesmo esse sistema, nós estamos aqui para denunciar esse engano, né? Então, o único sacrifício que Deus aceita, né, tá lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 5, né? É o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? A palavra louvor, ela quer dizer elogio. Elogiar a quem? Né? O elogio ele tem que ser a Deus, não aos homens. Então, fica com essa palavra aí, né? Culto em ação de graças, paganismo. Ah, tem também a missa de sétimo dias. Já viu falar? Depois que a pessoa morre, a pessoa já morreu, né? Só se vive uma vez, morreu, acabou. Aí faz missa de sétimo dia para a pessoa vai ouvir o quê? Né? Isso é paganismo. Não existe isso, né? Então, tudo tem que ser voluntário, né? Deus ama quem dá com alegria, né? Então não existe isso de pressão, né? Nós não devemos nada a ninguém, né? Colossenses 2,14 diz que Cristo rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós nas suas ordenanças, né? Ou seja, tudo aqui em graça é de graça, né? É segundo a proposta do nosso coração, né? Fica com essa palavra aí, meus amados, Deus abençoe, compartilhe aí e dá o seu like aí para fortalecer, né, o nosso canal. Fica com essa palavra aí e Deus abençoe.